Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. É uma alegria receber o professor de Políticas Públicas Samuel Brown, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que também é doutorado em Economia Política Internacional, mestre em Ciência Política e sociólogo pela UERJ. Samuel, muito bem-vindo aqui à TV 247. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Leonardo? Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Bom, prazer falar com você e só esclarecendo ao público que se trata de uma entrevista gravada, então a gente não pode aqui interagir com superchats, mas a gente agradece se houver aqui um engajamento aqui nos comentários. Samuel, bom, a gente está falando bastante sobre o tema central do momento, que é a questão internacional, o conflito na Palestina, e muita violência, né? Quer dizer, todos os dias cenas aterrorizantes. E eu tenho acompanhado muito as suas postagens nas redes sociais em que você está olhando para além da questão imediata, você está olhando também para as repercussões que isso vai ter a médio e longo prazo na questão geopolítica. Nós vamos chegar nesse ponto, mas eu queria te perguntar inicialmente, como é que tem sido para você, que é um professor que tem ascendência judaica também, acompanhar notícias tão devastadoras? Já entrando no ponto que você mencionou, né, das repercussões, o que me preocupa bastante, até por conta dessa ascendência e ter ouvido histórias, né, dos meus antepassados, meus avós, de como foi a necessidade de vinda para o Brasil, né, por conta de tudo que acontecia na Europa, principalmente na Alemanha, no começo do século passado, a gente fica projetando qual é o tipo de repercussão que vai ter tudo isso que está acontecendo ao longo das últimas décadas, mas principalmente acentuado agora nos últimos 10 dias, 10, 12 dias a partir do ataque do Hamas. A resposta que Israel deu ao ataque, que já é por si só, né, o que o Hamas fez já é uma resposta também a anos de opressão israelense, mas a resposta de Israel agora, ela vem de uma forma tão desproporcional diante do direito internacional, diante até do que eles reivindicam ser um direito de defesa, que ela cria uma situação para o povo israelense que pode colocar novamente toda essa comunidade judaica com um personagem, né? Eu uso inclusive esse texto lá no Twitter, colocar ele de novo numa caricatura por conta de um personagem que o sionismo está assumindo diante do mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? É óbvio que nós não temos como culpar todo e qualquer judeu ou todo e qualquer israelense, morador do território de Israel, pelo que Netanyahu e o governo de Israel faz. Isso é impossível, é óbvio. É como culpar qualquer morador da Palestina pelo que o Hamas faz ou pelo que o Fatah faz, vem a fazer lá da Jordânia ou da Cisjordânia. Mas a gente precisa entender que a figura do israelense, a figura do judeu, ela é indissociável das ações que Israel tem feito. E isso cria, é como se jogar uma lenha na fogueira de tudo aquilo que nós já vimos no século passado de estigmatização do povo judeu. Então, essa é uma preocupação que eu tenho tentado ressaltar e que tem talvez tido pouca adesão por parte da comunidade judaica, ressaltando que eu não faço parte dela, né, mas eu provoco essa reflexão ali de que essas ações que o Estado de Israel tem promovido ao longo das últimas décadas e que acentuou agora a partir do dia 7 de outubro, ela é praticamente indissociável do povo judeu. Ou seja, mas por essa lógica, quer dizer, na verdade, essa resposta desproporcional ela pode alimentar um antissemitismo, né? É isso, exatamente. Por um lado, eu pontuo que é importante que a gente tenha um antisionismo. E aí, essa é uma pontuação já bem polêmica, né? Muita gente considera que o sionismo é um movimento político válido, ou até vai além, acha que o sionismo é simplesmente uma defesa cultural do povo judaico, da população que foi para Israel. Não. O movimento do sionismo é datado historicamente, criado ali no final do século XIX, a partir de uma primeira conferência, no qual são decididos politicamente quais os objetivos desse plano. Depois ele é executado com apoio, né, da Inglaterra, principalmente, do Reino Britânico, para fazer a migração da população europeia para
o território palestino, depois do mandato britânico, enfim, toda a história que nós já ouvimos muito ao longo dos últimos dias. Esse é o sionismo, é um projeto de ocupação de um território em que havia povo, para retirar deste povo que lá ocupava o seu território e dá-lo para colonizadores ocuparem. E aqui, assim, eu sei que são palavras duras, mas a verdade é essa. Um povo que não morava lá, morava a milhares de quilômetros de distância, num outro continente, é importado e recebe uma terra que havia dono dessa terra. Independente de entrar em qualquer discussão se há 2.000, 3.000 anos atrás, ascendentes desse mesmo povo já moraram ali. O fato concreto é esse. Havia uma terra ocupada em que ela foi expropriada desse povo à força e dada a outro povo, com uma promessa de divisão e tal que nunca foi cumprida. Na verdade, ela foi totalmente tomada e pequenos pedaços deixados para a população que ocupava. Bom, esse é o sionismo. Esse é o movimento de Sião, né, de afirmação daquele território como divinamente prometido a essa população com essa cultura, com essa etnia, que são os judeus. Isso é o sionismo. Ou seja, é um projeto colonial, né? Um projeto colonial. Eu acho completamente inapropriado você falar em sionismo de esquerda, sionismo progressista. É como você falar em colonização progressista. É como você falar tomada de terra, grilagem de esquerda. Se a gente usa essas palavras que nós já estamos acostumados a saber qual é o significado delas e colocamos esquerda ou progressista depois, qualquer pessoa vê que é um oxímoro, é uma contradição em termos. Agora, quando a gente fala sionismo, disfarça-se o que realmente está acontecendo em torno de uma defesa cultural, de uma defesa da autodeterminação do povo judeu. Ora, a autodeterminação do povo judeu, lembrando que ele estava espalhado, né, a partir do seu espraiamento pelo mundo, lá no século I e dali em diante, ele está espalhado principalmente na Europa. E convivendo e se miscigenando e se tornando parte da cultura europeia até certo ponto, claro que sofrendo muito preconceito, sofrendo muita perseguição, mas etnicamente, inclusive, já muito semelhante ao povo europeu. E aí, no final do século XIX, Leonardo, a discussão que estava dada não era se vamos voltar para a Palestina, nossa terra prometida, Israel, nada disso. A discussão era, precisamos de uma terra para nos reunirmos lá e pararmos de sofrer o que nós sofremos espalhados pelo mundo, porque em cada país que nós estamos nos sentimos estrangeiros nele. Vamos para alguma terra. E essa terra, sendo bem sucinto, podia ser a Patagônia, podia ser a Amazônia, podia ser o Congo, podia ser qualquer, até uma parte do território dos Estados Unidos. Houve essa discussão, inclusive, né, na Argentina, no Brasil, na África, houve várias discussões. Esse primeiro congresso sionista, ele é puxado, né, por se não me falha a memória agora, um austríaco de ascendência judaica, que inicialmente era um fervoroso opositor da ideia de que os judeus deveriam se sentir uma cultura separada. Ele era a favor da absorção, né, do povo judeu à cultura europeia. Só que ele sofre, ao longo da vida dele, alguns reveses, alguns preconceitos, e aí ele passa a entender, fala, não adianta, por mais que eu tente ser assimilado, eu nunca serei assimilado, porque meus pais são judeus, minha religião é essa e tal. E aí ele incorpora uma visão radical de que é preciso uma terra para os judeus, de todo mundo. Eles devem se migrar todos para uma terra única. E convoca um congresso com vários outros judeus que pensavam igual, representantes de diversos países vêm, né, judeus desses diversos países vêm, se reúnem, e a pauta dos 2 primeiros dias, são 3 dias de congresso, os 2 primeiros dias do congresso, é um debate, primeiro, sobre o que é ser judeu, e segundo, para onde nós iremos? Qual será a terra sem povo para um povo sem terra, que era o judeu? O povo judeu não tinha terra e ele queria uma terra sem povo. Bom, olhando para o mapa do mundo, as terras sem povo são postas no cardápio, né? A Patagônia, totalmente desabitada, então, e lembrando que a Argentina tinha uma colonização europeia muito grande, então eles se sentiriam mais em casa, vamos dizer assim, junto de outros personagens brancos vivendo na vizinhança. A Amazônia, por ser uma terra vasta, muito produtiva, porém é uma selva, né? Não é considerada fortemente por conta disso. É pensado em alguns territórios africanos, como Madagascar, o Gabão, enfim, que
já tem um pouco mais de ligação com a região do Oriente Médio, por estar no continente ali africano, mas também é muito diferente da realidade que esse povo estava há mais de um milênio vivendo na Europa, com outro clima, um outro tipo de solo, enfim, uma cultura também, né? Lembrando que eles são judeus, têm a sua cultura própria, mas grande parte da cultura é ocidentalizada ao longo de séculos na Europa. E aí pensa-se também uma parte do território dos Estados Unidos, aí essa época ainda não totalmente povoado, né? não tomado de costa a costa como é hoje. Pensa-se até na Sibéria, mas aí, obviamente, por ser muito frio, é descartado. Então, assim, veja, Madagascar, Congo, Argentina, Brasil, Estados Unidos, eles pegaram o globo terrestre e ficaram procurando. Qualquer lugar servia. Como é que se definiu a questão da Palestina, daquele território? Bom, no terceiro dia, diante do impasse em relação a todos esses territórios possíveis apresentados, e cada um tinha o seu pró e o seu contra, a maioria deles com muitos contras, né? E o contra principal era: vamos sair daqui da Europa, tudo estabelecido, civilização avançada, revolução industrial, tudo pronto, e vamos para uma terra vazia, abandonada, milhares de quilômetros de distância de qualquer traço de civilização avançada? Não vamos fazer isso. Vamos ficar próximos. Então aí você descarta tudo que está nas pontas, né? Madagascar, Patagônia, Amazônia, Sibéria, e vai ficando só o que está mais próximo. Os Estados Unidos até é considerado, porque, né, a civilização americana já está bem avançada à época, mas é lembrado um fator determinante e que se soma a ele um caráter ideológico forte, que é o retorno à região onde Israel, as tribos de Israel se estabeleciam no passado, que é a Palestina. Obviamente, isso é levantado nos discursos que, bom, é um território ocupado, né, à época, pelo Império Otomano. Então, um território vastamente populado, ocupado por um império que é opositor, né, que existe uma diferença política, geopolítica com o Ocidente à época, e é colocado como uma ideia quase messiânica, como um desses elementos mitológicos, bíblicos ou da Torá, de que, olha, aquela terra um dia será nossa, sem nenhum efeito prático. Determinar naquele momento que vamos retornar a Israel, né, a Palestina, não tinha efeito prático nenhum, não havia como concretizar esse desejo, diferente de todos os outros territórios. Então, o que é feito no terceiro dia é como o Conselho de Segurança da ONU tem feito nos últimos dias: joga para amanhã, joga para depois. Vamos estabelecer aqui um documento bonito e intenções, dizendo que um dia teremos uma terra prometida no mesmo lugar dos nossos antepassados. Bota aí e vamos voltar cada um para o seu país, e ao longo dos anos a gente vai amadurecendo essa ideia, tá bom, chegamos a um bom termo num primeiro congresso mundial sobre o assunto. Muito bem. O que acontece nos anos seguintes é exatamente isso, Leonardo. Nada acontece nos anos seguintes. Ninguém consegue dar um passo efetivo sequer em relação a um retorno à região da Palestina. Óbvio que viviam alguns colonos, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas totalmente enraizadas. Colonos não é a palavra certa, são pessoas que estão enraizadas lá na Palestina, que exercem a fé judaica, que têm alguma ascendência, e eles estão lá vivendo, mas não aumentam, não diminuem, estão ali vivendo normalmente como viviam já nos séculos anteriores. O que começa a mudar ao final da Primeira Guerra Mundial, e aí é uma sucessão de traições entre as forças políticas e os estados na época, né? Há um acordo entre a França e a Inglaterra com os árabes para que eles apoiem na derrota do Império Otomano, prometendo aos árabes que toda aquela região será feita uma grande nação árabe. Os árabes, com isso, lutam, Leonardo, contra o Império Otomano. O problema é que, ao mesmo tempo que eles fazem esse acordo, França e Inglaterra fazem um acordo entre si, e como sabem que não podem ignorar a existência da Rússia, botam a Rússia também, sem a Rússia nem estar participando, dividem em 3 partes aquele território que eles prometeram para os árabes, e que então é do Império Otomano. Uma parte fica para a Rússia, lá em cima, e embaixo é dividido entre França e o Reino Unido, né? E o Império Britânico. Além dessa primeira traição, há uma segunda traição, que o Império Britânico, em 1917, através do seu chanceler, faz uma comunicação aos Rothschild, né, que são, então, os mais ricos do mundo, donos dos bancos, enfim, na Europa,
prometendo a eles dar aquele mesmo território que eles já se prometeram dividir com a França, que eles já prometeram dar para os árabes, para ser a terra para o povo judeu. Então você vê que é uma traição da traição da traição, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Os árabes um dia são informados da primeira traição, por quem? Por Lenin. Lembrando que em 1917 acontece a Revolução Russa. E aí Lenin, tomando consciência, né, a partir da tomada do Estado, tomando consciência de que havia esse acordo, denuncia aos árabes que existe o acordo de traição aos árabes. Só que é tarde demais, os árabes já estão envolvidos há pelo menos 3 anos na guerra contra o Império Otomano, já enfraqueceram o Império Otomano e o caminho já está terminando ali da Primeira Guerra. E aí surge a questão entre França e Inglaterra. Para poder atrair os Estados Unidos para essa guerra, esse movimento é feito em direção aos judeus para fazer exatamente esse efeito, a atração dos Estados Unidos, né, agradar os Estados Unidos e trazê-lo para a guerra. E isso é, no final, sacramentado com o mandato britânico para a região, que ele vai até 48, né, vai começar aí mais ou menos, ele é definido em 1917, mas vai começar em 1920, vai lá até 48, que é a definição de que o Império Britânico vai tomar conta daquela região ali, toda. Aquilo que foi dividido em vários acordos, um traído em cima do outro, fica para o Império Britânico tomar conta. E aí o Império Britânico, dando consequência à Declaração de Balfour, que é essa que fala que vai dar o território para os judeus, começa a fazer uma imigração em massa. É milionário, isso custa muito dinheiro, isso leva anos sendo feito. Então é uma importação de colonização tocada por um império. Só um império conseguiria fazer aquilo com dinheiro vindo não só do Império Britânico, mas vindo de todos esses países principais da Europa e Estados Unidos à época, financiando a migração de centenas de milhares de pessoas para ocupar aquele território. Mas o problema político ainda não está resolvido, Leonardo. O problema político não está resolvido porque a maioria da população ainda é árabe, ainda é muçulmana. E ainda continua ocupando lá. Por mais que eles comecem a pegar territórios e expulsar para um canto vizinho, para 10 quilômetros para lá, 20 quilômetros para cá, eles ainda estão na grande região e ainda são maioria. Então, uma discussão que é feita até 1948 é a formação de um Estado único ali. Lembrando que aí já há todo um debate, né, no final da Segunda Guerra Mundial sobre a importância da democracia e tudo mais. Só que se você instaura uma democracia num país único naquela região, os árabes vão mandar, porque eles são a maioria. Lógico. Isso não é uma solução aceitável. Por isso que um aspecto central desse processo de colonização é, na verdade, a limpeza étnica, no final das contas. Quer dizer, você tem que ter uma maioria, quer dizer, de uma determinada origem, né? A consequência acaba sendo a limpeza étnica. No final. A solução que se encontra é a solução que até hoje nós, do campo progressista, inclusive, né, acabamos abraçando, que é a solução dos 2 estados, que é a definição de um território para Israel, para o povo judeu, um território para os árabes, para a Palestina. E aí cada um manda, faz a sua maioria, aí é uma composição mais homogênea etnicamente em cada um desses territórios. É claro que é dividido em metade o território, né? Aquele recorte que todo mundo já cansou de ver, mas é 50-50 para cada lado. Só que de um lado está 30% da massa populacional e do outro está 70%. Né? Os árabes com uma densidade demográfica muito maior e os judeus com muito mais terras para cada um usufruir, e terras melhores, inclusive. Jerusalém é dividida, né? Ou pelo menos proposto inicialmente que tem um controle internacional sobre ela, mas a prática é que hoje ela está dividida. E, obviamente, como qualquer pessoa que tem a sua casa invadida, eu fiz até essa, não sei se você viu, uma semana atrás, essa analogia, eu falei, imagine só que uma milícia toma conta da sua casa, pega a sua cozinha, sua sala, seu banheiro, um quarto dela e deixa você com 2 quartos lá. E diz, agora tá igual, tá? Agora tá justo. Você vai ficar num quarto que é Gaza, sem janela, sem acesso à água, sem comida, tudo trancado, você não pode botar o pé para fora. Mas é teu. O outro quarto ali é seu. Você pode abrir janela, pode ter água e tudo mais, mas eu vou entrar de vez em quando, vou sentar, vou pegar uma cadeira, vou pegar um armário, vou ocupar umas gavetas, que são as colônias, né, na Cisjordânia. Essa é a divisão que aconteceu. E ela é proposta assim como justa. E, obviamente, não tem nada de justo. Então, se alguém invade o teu território, é teu, e diz, a partir de agora eu vou ficar mais na metade dele e a metade melhor para mim,
você vai dizer, não, de forma alguma, eu não vou aceitar. E foi o que as nações árabes da época, a Transjordânia, o próprio Egito e outro, o Líbano, rejeitaram, falaram, não, isso não é uma proposta justa. Lembrando que o que foi definido à época pela ONU, um conjunto muito menor de países, o Brasil presidia, inclusive, essa sessão, né, mas com um grupo muito menor de países, com a ampla e unânime oposição de todos os povos árabes. Todos votaram contra. E os povos ocidentais, óbvio, votaram a favor. É um projeto deles, de longo de anos, de ocupação daquele território com imigrantes europeus para lá. Votaram a favor, fizeram maioria e estabeleceram a divisão. E desde então, Israel ganhou um território para chamar de seu, virou um Estado reconhecido pela ONU, e a Palestina ficou com a promessa de, e nunca foi realizada. Bom, aí, para não prolongar... Mas essa aula de história é muito interessante. Aí eu queria já fazer abreviar um pouco, que é o seguinte. Dada essa origem, né, da formação do Estado de Israel, a partir de um império, né, e um império que tem um histórico de colonização, e sendo uma colonização, de que maneira que isso se converteu numa peça central da questão imperialista, né, ao longo do tempo? Por quê? Porque eu quero chegar no ponto em que a gente está vendo hoje talvez um momento de transição histórica, né? Quer dizer, de decadência do Ocidente, de decadência do Império. Então, como é que esse Estado que foi criado foi ampliando as suas fronteiras, vamos dizer assim, quer dizer, foi tão e tem sido tão central na estratégia imperialista ao longo do tempo? Israel tem uma vocação, praticamente, para ser um instrumento imperialista, né? Primeiro, ela é uma criatura do imperialismo, como você acabou de mencionar, ela é criada por um império, então um império dominante no mundo, né, o hegemon, que era o britânico, e depois de 48, ela se torna, paulatinamente, um instrumento do império que sucedeu ao Império Britânico, que são os Estados Unidos. A virada real, ela está ali na queda do Muro de Berlim, no começo dos anos 90, quando a União Soviética, que tinha uma posição dúbia em relação a Israel, então ela apoiava Israel, assim como os Estados Unidos. Então, por conta do apoio vir dos dois lados, Israel não era considerado, pelos Estados Unidos, uma ponta de lança do seu projeto. Havia apoio, mas o apoio não era tão central na estratégia como é hoje. Na virada dos anos 90, a Rússia, né, que sucede a União Soviética, depois da divisão das repúblicas soviéticas, ela passa a não mais dar apoio a Israel, e os Estados Unidos colocam Israel como uma base militar, efetivamente, naquela região. Lembrando que os anos anteriores, os Estados Unidos se meteu em tanta confusão na região do entorno, e aí criando os talibãs, enfim, tem toda uma outra história, né, dos países ao redor, que os Estados Unidos passam a necessitar de uma base operacional lá dentro, no meio do território que eles bagunçaram. E Israel está ali perfeitamente adaptado para isso. Lembrando que são colonos europeus que se mudaram para lá. A essa altura, a Europa é basicamente já um vagão da locomotiva americana, já tinha se tornado a essa altura. Então, e a ideia de mundo ocidental, mundo livre, tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia já está sendo estabelecida, né? Então, os Estados Unidos têm Israel como um ponto avançado estratégico e passa a financiar Israel, instalar bases militares lá e, basicamente, colonizar culturalmente também Israel, por que não? Israel passa a virar, então, um protetorado americano dentro do Oriente Médio. E isso cria, né, por si só, movimentações de afastamento de todos os povos árabes e palestinos dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos escolhe a causa de um dos lados contra eles, e ao mesmo tempo começa a criar nos Estados Unidos aquela figura que é tão comum para a nossa cultura e que também importa a cultura americana, do árabe terrorista, do árabe mercenário, né, do árabe que não respeita direitos humanos, que não respeita isso, não respeita, enfim, toda a nossa cultura ocidental entronizada como a única verdadeira, correta, e eles são os hereges, são aqueles que não seguem, né? Para isso, Israel serve muito bem como exemplo de, olha, veja, somos o único país democrático do Oriente Médio, que não é uma verdade. Os países todos ao redor também têm eleição,
Aí é a propaganda, né, na verdade, a propaganda da única democracia, aquela coisa toda, né? Aqueles que não têm eleição são monarquias, como tem monarquias na Europa também. Então, essa diferenciação que faz é pura propaganda, como você mencionou. Mas Israel se torna, a partir de então, uma ponta de lança dos Estados Unidos na região. E aí, uma vez que se tornou ponta de lança, você junta com o dispensacionalismo, né, evangélico, que é uma corrente teológica que visa apontar Israel geopolítica, né, o território atual ocupado como Estado, como se fosse uma promessa escondida em textos bíblicos da segunda vinda de Cristo, que precisam cumprir algumas etapas. Isso tem um forte apelo nos Estados Unidos, é lá que é criado, inclusive difundido por um britânico, mas nos Estados Unidos, é importado para o Brasil, e é por isso que é onde a gente vai hoje, qualquer igreja evangélica aqui no Brasil, você vê uma bandeira de Israel lá dentro. Não é nenhuma ligação com Netanyahu, pessoalmente, não é nenhuma ligação com o território israelense. É uma explicação teológica importada dos Estados Unidos que faz com que as pessoas comprem de imediato, por uma questão divina, transcendental, uma ligação com Israel. Por isso que Israel pode bombardear e matar 500 pessoas no hospital, pode matar 1.000 crianças ao longo de 2 semanas, que não tem problema. Israel ainda assim tem um mandato divino e eu preciso apoiar o mandato divino. Deus senão eu vou estar fazendo, né? É aquela coisa. Não, e não só aqui as igrejas evangélicas no Brasil, mas o avanço do sionismo cristão também nos Estados Unidos. Mas aí a gente chega num ponto, né, que é o seguinte: Israel, de fato, acabou virando um ponto de confluência das extremas direitas, né, espalhadas pelo mundo. E aí eu queria te perguntar, quer dizer, quando a gente olha para esse momento atual, né, em que os Estados Unidos também vinham tentando, de certa maneira, construir alianças com países do Oriente Médio, né? Egito, Arábia Saudita foi um aliado histórico, o Biden iria para a Jordânia, acabou tendo que cancelar essa visita. Quando explode um ato de tamanha violência, como tem sido essa guerra, e a própria questão do hospital, né, que chocou a humanidade, parece que houve uma erupção vulcânica no mundo muçulmano. Será que a gente está vendo agora a verdadeira primavera árabe, uma primavera de libertação desses países em relação ao imperialismo a partir desse fenômeno, a partir desse ato de extrema violência que foi a reação israelense? Eu acrescento mais um fator ao cenário que você pintou. A atuação da China na região, principalmente nos últimos 2 anos, né, mediando acordos até então impensáveis entre atores estatais da região, ocupando um espaço que os Estados Unidos era sempre visto como um ditador, né? Nunca os Estados Unidos se colocou como um mediador justo para a região. Ele sempre disse: esse aqui é meu, é a partir dos interesses desse aqui que me posiciona aqui na região. Na verdade, os interesses de Israel são os interesses dos Estados Unidos. Então, em resumo, a partir dos meus interesses eu interfiro na região e você segue. Essa sempre foi a mediação dos Estados Unidos ali, pelo menos dos anos 90 para cá. A China entra, claro, que com interesses geopolíticos, geoeconômicos. É óbvio, ninguém está dizendo aqui que a China age por um mandato de bondade, paz mundial, não é isso. Mas a China, obviamente, até para se contrapor a essa forma de agir dos Estados Unidos, ela entra como uma mediadora realmente equânime entre diferenças regionais, históricas, culturais e étnicas colocadas lá. Então esse também é um elemento importante que os Estados Unidos estava procurando reverter com essa agenda de encontros bilaterais que o Biden estava programando fazer, estava começando a fazer. Até a própria aproximação entre a Arábia Saudita, Israel, enfim, todos esses elementos entre rivais históricos, né, geopolíticos, que os Estados Unidos estava tentando compor, ela cai por terra depois do dia 7 de outubro para cá. Não é desprezível e não é nenhuma teoria da conspiração a gente dizer que 7 de outubro acontece também como uma parte da agenda geopolítica da região. Ora, se eu estou vendo que os Estados Unidos está agindo assim, se eu estou vendo que está se cristalizando cada vez mais o meu cerco, o meu apartheid, vai se tornar cada vez mais paisagem comum, validada por todos os árabes da região, eu preciso agir, eu preciso criar um fato novo para que isso não se cristalize. Como vinha se cristalizando ao longo dos últimos anos. Há quanto tempo nós não parávamos e discutimos a questão palestina?
Há quanto tempo a Globo News não passava o dia inteiro falando da questão árabe, chamando representantes da Federação Palestina para falar, embora seja muito pouco, claro que a dinâmica deles lá é dar muito mais espaço para Israel, mas são obrigados minimamente a trazer o tema para discussão. E eu citei a Globo News, poderia citar qualquer outro veículo da grande imprensa brasileira, e mesmo nós da esquerda, que há muito tempo não girávamos a nossa militância em torno da questão palestina. E ainda de uma maneira bastante envergonhada, até, né? Em muitos casos, né? Muitos casos são envergonhados, inclusive porque a gente faz uma rendição automática, né, a todo o conteúdo liberal, e isso aí em todos os campos, é na economia, é na geopolítica, em outras questões em relação ao alinhamento quase que obrigatório com os Estados Unidos. Cada vez que você tenta dar uma desalinhada, é uma luta do caramba. Veja que aí vem o Boric aqui, dá lição de moral, e aí a nossa esquerda celebra o Boric contra o Lula, porque o Boric disse o que a gente deveria fazer, ou fica procurando N exemplos de dizer, olha, é assim que é o genro bom, aquele que é educado, entendeu? Respeitoso, e que o sogro quer. E o sogro é os Estados Unidos, né? A esquerda que o Império gosta, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente. Bom, isso já é, infelizmente, uma normalidade da nossa esquerda, e, de fato, nós falávamos muito pouco da Palestina, e mesmo agora ainda falamos com muitos dedos, né? Porque aquela coisa do Hamas é o terrorista, se você está defendendo os palestinos, você, de certa forma, está defendendo o Hamas, isso é colocado automaticamente por uma introjeção ideológica, né, que é feita. Então, nós mesmos aqui, quando estamos conversando, estamos pensando no íntimo, tá, e o que eu vou dizer sobre o que foi feito no dia 7 de outubro? Qual é o nome que se dá para aquilo? Eu, pesquisador da área, eu tenho tranquilidade de dizer o que foi feito. Foi um ato de terror. Atos de terror são terrorismo. Isso não desabona nada da luta palestina e nem diz que essa medida que foi tomada não seja uma medida dentro daquelas disponíveis para um grupo que está numa luta ao longo de anos. Porque, vamos falar a verdade, a guerra não começou no dia 7, Israel declarando contra o Hamas. A guerra está dada, pelo menos desde 1948. Na primeira guerra palestina-israelense, depois tem as outras duas, com interregnos entre elas. A ciência política diz, inclusive, que a política padrão, eleições, ela é apenas um espaço entre guerras, que o padrão normal é a guerra. Então, o que acontece lá é guerra. Se você pegar o número de mortos causados por esse conflito ao longo dos últimos anos, você que conta aos milhares. O que é isso senão uma guerra étnica? E uma guerra étnica se chama genocídio. Esses são os termos, não somos nós que estamos querendo florear e criar uma palavra pesada para o que Israel faz, não. É o que Israel faz. Israel ataca uma etnia. Ela declarou guerra a uma etnia, não agora no dia 7, há muito tempo. É uma guerra contra uma etnia. Agora, ela declarou uma operação militar concentrada contra aquele território, dentro de um espaço de guerra que ela já tinha instaurado há muito tempo. Então, quando no dia 7, Leonardo, o Hamas dispara os foguetes contra o território israelense, ele está criando um fato novo, gravíssimo, a partir de uma violência, instaurando terror, então, portanto, terrorismo, mas ele está trazendo para o debate, novamente, uma coisa que, se não trazida dessa forma, se concretizaria em violência de outra forma, uma violência escamoteada, que é a violência que ocorre em Hamas o tempo todo. Que ocorre em Gaza o tempo todo. Ao longo do tempo, nós vemos as pessoas morrendo, sendo sufocadas, com todos os direitos humanos negados, com várias resoluções da ONU sendo descumpridas, corte de água, corte de luz, corte de alimentos, invasões arbitrárias, assassinatos sumários, tudo isso acontecendo. Ora, isso não é guerra? Isso é menos pior do que as bombas que o Hamas jogou no dia 7? Não é. E nós estamos acostumando e validando tudo isso. E o Hamas e a população local também, não vamos criar que o Hamas é o mal e os palestinos são bonzinhos. O Hamas age usando eles como escudos. Não. O Hamas é a liderança em Gaza, eleita em Gaza. Agora, Samuel, a gente, só para deixar claro para o público, né, essa entrevista exibida no sábado, no fim de semana, sábado, dia 21, está sendo gravada na quarta-feira, dia 18 de outubro. E agora, nesse momento em que a gente grava a entrevista, o Conselho de Segurança das Nações Unidas acaba de vetar a resolução apresentada pelo Brasil, que já era uma resolução bastante branda,
e o veto veio dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos estão vetando? Porque não querem nenhuma condenação, por mais distante que seja, do Estado de Israel pela ONU, né? Isso está mostrando o que para o mundo, na verdade? Quer dizer, por exemplo, qual é o papel das Nações Unidas, para que servem as Nações Unidas, para que serve o Conselho de Segurança, num mundo em que a gente aparentemente já está em guerra, numa guerra que pode caminhar até para uma terceira guerra mundial, em que as potências estão agindo à revelia de qualquer ordem internacional. Eu fiquei até, não surpreso, mas imaginava que isso ia demorar um pouco mais, esse veto. Eu até esperava um veto da Rússia, na verdade, não um veto dos Estados Unidos, porque havia a discussão de que a Rússia poderia vetar porque não haveria uma menção ali ao terrorismo de Israel, só ao terrorismo do Hamas, mas nada disso os Estados Unidos estão aceitando. A proposta brasileira, ela era muito palatável para todo o bloco ocidental, né? Inclusive a Rússia usa a China, nem a Rússia, a China usa esse termo na votação da proposta russa, dizendo que o bloco ocidental, né, está se comprometendo com a continuidade da guerra, continuidade das mortes, do terrorismo. E a Rússia faz, claro, uma proposta muito mais assertiva, a meu ver, ela é muito mais fidedigna ao que de fato está acontecendo, mas obviamente seria vetada a proposta da Rússia porque ela carrega nas tintas o que Israel está fazendo e denuncia muito superficialmente o que o Hamas fez. E obviamente que o que o Ocidente quer é o contrário, né? Ele quer enfatizar o que o Hamas fez e, se possível, não citar o que Israel faz. Tanto que a proposta do Brasil, Leonardo, não era nem cessar-fogo, era suspensão temporária para atendimento humanitário. Ela nem pede um cessar-fogo, ela aponta que determinadas regiões não devem ser bombardeadas, que devem se criar corredores humanitários, que os civis devem ser respeitados. Enfim, ela descreve um cessar-fogo com outras palavras, sem dizer cessar-fogo, porque aí os Estados Unidos não aceitaria, porque cessar-fogo para os Estados Unidos significa dizer que o fogo que Israel dispara não é legítimo. E os Estados Unidos querem que seja considerado legítimo todo o bombardeio de Israel. A França e a Inglaterra, pelo menos até ontem, até agora de manhã, que eu tinha informação, é que eles estavam aceitando a proposta brasileira. A chanceler francesa ligou para o nosso chanceler ligou para o britânico e havia um entendimento de que a proposta brasileira, do jeito que estava, extremamente complacente com Israel, era aceitável. Mas é um avanço, né? E aí os Estados Unidos não aceitam qualquer avanço, como já fez na década de 50, numa das guerras entre árabes e israelenses. Os Estados Unidos também fez isso. Ele postergou qualquer decisão na ONU, ele fez ela levar 2 semanas a mais, contando que Israel ganharia a guerra. Eu não estou falando da Guerra dos 6 Dias, estou falando lá nos anos 50, considerando que Israel ganharia. E aí, quando Israel perde a guerra, quando Israel passa a ter perdas territoriais, aí os Estados Unidos aceita, bota para votar e define na ONU que tem que parar tudo. Basicamente é isso. A ONU hoje, com esse esquema de vetos, ela serve para os Estados Unidos, de um lado, com seus aliados, e agora um outro bloco se formando do outro lado, com a Rússia e a China, se vetarem reciprocamente, né? Enfim, a gente já imaginava que era isso, mas assim, diante do que aconteceu ontem no hospital em Gaza, eu imaginava que ia ser mais difícil para os Estados Unidos tomar uma posição isolada. Quando eu vi que a França e a Inglaterra estavam caminhando para apoiar a resolução, eu falei, os Estados Unidos estão numa cilada, estão numa sinuca de bico. Que depois do que aconteceu ontem, isoladamente, sozinho, vetar um cessar-fogo, é muita ousadia, né? Exatamente. Bom, e aí nesse ambiente também está acontecendo, por exemplo, o fórum lá da Rota da Seda na China. Hoje, quarta-feira, dia da gravação, não da exibição da entrevista, várias imagens de Putin e Xi Jinping juntos. Já existia uma guerra, na verdade, do Ocidente contra esse mundo multipolar que se desenrola na Ucrânia, e agora existe um segundo campo de guerra, que é a Palestina. O que esse evento que a gente está assistindo significa para a formação do mundo multipolar? E se, na sua opinião, já é possível falar em uma terceira guerra mundial, se não em andamento,
pelo menos muito latente assim. A gente tem a conformação de pelo menos 2 grandes blocos no mundo, né? O que em tese seria um mundo bipolar, mas esse outro bloco que se forma em oposição ao bloco estabelecido, ao bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, ele é um bloco multifacetado. Então, até por ele ser multifacetado e ser a composição de interesses muito diversos e não hierarquizados, e é por isso que ele se diferencia do bloco ocidental. O bloco ocidental é hierarquizado. Ele, claro, que tem interesse dos Estados Unidos, que é diferente do, inglês, do americano, do inglês, ou francês, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente do alemão. Claro que tem muitos interesses divergentes ali, mas eles são hierarquizados. Há uma hierarquia clara de comando. Inclusive a OTAN expressa isso. Inclusive o Trump vocalizou isso diversas vezes. Olha, nós pagamos a conta, então nós definimos. Se vocês querem definir, vocês paguem a conta. Isso foi claro. Assim, o Trump, nesse sentido, ele é um realista exagerado, né? Ele joga na cara o que, para os democratas, vale muito mais a pena ficar nas entrelinhas. Então, o bloco ocidental é um bloco hierarquizado. É um bloco que tem claramente um hegemon acima de todos. Depois você tem os aliados do hegemon aqui, que são as grandes potências. Seriam países subimperialistas, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Que vivem do imperialismo americano, que usufruem desse imperialismo, que são sócios minoritários do imperialismo americano. Bom, isso está definido há muito tempo. É assim que foi. Inclusive, a própria China, né, bebe um pouco disso lá atrás, como um país de desenvolvimento a convite dos Estados Unidos e tudo mais. Mas isso muda de um tempo para cá com o crescimento desenfreado da China, vamos dizer assim, se colocando como uma potência econômica a ponto de rivalizar com os Estados Unidos. Por outro lado, as movimentações de 2014 para cá jogam a Rússia definitivamente em atrito com os Estados Unidos. O que até então era evitado, era, né, mantido desde os anos 90 ali em banho-maria, inicialmente numa rendição total que é feito aos Estados Unidos nos anos 90, depois dos anos 2000 para cá a Rússia vai ganhando independência, consegue questionar alguma coisa, vai vindo para um ponto de neutralidade, até que de 2014 para cá a coisa está declarada. Inclusive pelos Estados Unidos, né, com o Euromaidan apontando a Rússia como inimiga. E aí, a partir de então, a Rússia falou, então, se eu sou inimigo, se eu nunca vou deixar de ser vista desse jeito, como eu sou retratada nos filmes americanos, então beleza. Então, eu sou a vilã mesmo, eu estou contra vocês. E aí vira um foco de uma potência militar anti-americana. E aí você tem uma potência militar e uma potência econômica anti-americana, mas que tem rivalidades entre si, históricas. Rivalidades enormes, econômicas, históricas, étnicas e tudo mais. A composição entre esses dois ela é muito recente e é puramente por interesse. A amizade sem limites, né, que Xi Jinping e Putin declaram há um ano e pouco atrás, ela, na verdade, ela tem limites. É uma amizade por interesse, como qualquer amizade entre grandes nações e dentro do jogo interestatal. Não, e até um interesse numa autodefesa, né? Porque a guerra contra a Rússia também poderia se tornar uma guerra contra a China em algum momento, né? Então você veja que, diferente do bloco ocidental, em que existe um único grande hegemon, e ele é dono da economia, ele é dono da política, ele é dono da cultura, ele é dono de tudo. Tudo vem a partir dele. Né? Uma pirâmide perfeita. No bloco oposto, que se forma, as coisas são mais divididas. Você tem a China com potencial econômico gigantesco, com poderio militar com a Rússia, e aí começa a se formar, a partir do BRICS e da expansão atual do BRICS, uma colcha de retalhos de outras potências um pouco inferiores à China na questão econômica, mas com outros elementos relevantes. Diferente dos Estados Unidos, que passa a colonizar fornecedores de energia, o BRICS não. O BRICS não tem esse projeto de a China vai colonizar a Arábia Saudita, o Irã, e vai passar, a partir de agora, a pegar dali o petróleo que precisa. Não, eles compõem um bloco no qual cada um entra com a discussão do BRICS recente foi muito interessante. Para quem conseguiu ler os discursos ou acompanhar, é uma discussão de o que cada um traz para esse jogo. Descontando um ou outro ali, que, por exemplo, a África do Sul ela é colocada lá atrás, numa visão mais geopolítica, né, de composição com a África, e agora ela também basicamente banca a entrada de mais uma nação, mas o Brasil também faz um movimento muito semelhante, trazendo a Argentina.
Agora, de forma geral, cada país dentro do BRICS, ele traz um elemento que só ele pode trazer para a composição, para formar um clube de nações que conjuntamente, consiga fazer frente ao domínio do G7. Mas diferente do G7, que os Estados Unidos está no topo e os demais são apenas seguidores dele, aqui não há claramente, diferente do que a nossa imprensa tentou vender, de que a China manda no BRICS e todos os demais estão virando vassalos da China, não é o que acontece dentro do BRICS. O BRICS existem tensões e divergências seríssimas, inclusive entre a China e a Índia, os dois países mais populosos do mundo, eles têm conflitos étnicos gigantescos. Como eu falei antes, a China e a Rússia, embora digam-se amigas sem limites, elas têm conflitos gigantescos. Então, esse polo do lado de cá não é um único polo. É por isso que se fala multipolar. E aí, terminando para te dar a tua resposta, né? É um mundo multipolar, porque de um lado você tem um polo estabelecido e do outro você tem uma miscelânea de poderes que estão tentando se construir numa bricolagem, numa coisa sempre muito temporária, muito provisória, um outro pilar de poder suficientemente forte para enfrentar isso aqui. Mas eles nunca viram uma coisa só. Eles sempre são vários poderes aqui, vários poderes conflitantes entre si que momentaneamente chegam a estratégias em comum, alianças em comum para poder enfrentar esse outro bloco. Com o tempo, o enfraquecimento do bloco estabelecido diante dessa nova composição pode, de fato, criar um mundo multipolar da forma mais clara de se ver, né? Um polo lá com os Estados Unidos, de repente um outro polo europeu, um polo asiático, com uma composição África e América do Sul, aí sim você pode ter um mundo mais equilibrado em força. Mas hoje é isso, são dois grandes polos, sendo que um desses polos ele não é uma coisa uníssona, ele é uma diversidade. Então, mas aí para pegar um outro aspecto da pergunta, quer dizer, mesmo que não seja um bloco hierarquizado, como é o bloco ocidental, né? Com algumas peças soltas, né? Porque, na verdade, muitas pessoas, o Brasil é um país do bloco ocidental, mas o Brasil tem um pé no outro lado também, pela questão BRICS, pela questão comercial, etc. e tal. Nesse aspecto, quer dizer, pode-se dizer que o mundo caminha para uma guerra mais perigosa do que as guerras localizadas, como a guerra na Ucrânia, a guerra na Palestina? Pode-se imaginar um cenário de guerra generalizada? Por exemplo, vamos imaginar que a guerra na Palestina tenha como uma próxima etapa um conflito no Irã. Se houver um conflito no Irã, vai ser mais difícil, por exemplo, evitar um envolvimento de países como Rússia, como China. O cenário preponderante na sua análise é a guerra, não? Eu não vejo espaço de possibilidade de uma guerra total declarada como foi a Segunda Guerra Mundial. Com dois blocos, botando uma bandeirinha à frente, sabe, se identificando com um patchzinho igual todo mundo e enfrentando o Exército Azul contra o Exército Vermelho, assim, dois times em campo. As coisas vão ser muito mais pulverizadas e óbvio que um observador atento vai ver sempre um mesmo grupo de um lado e um mesmo grupo do outro, vindo ajudar. Então a guerra está lá entre o Irã e um outro país do Oriente Médio, mas aí você olha para os aliados de um, é o bloco ocidental, olha para os aliados do outro, é basicamente o BRICS. Isso sim. Então, conflitos localizados no qual se reproduz a bipolaridade, né? Então, o caso da Ucrânia. Você tem uma guerra que o Ocidente inteiro comprou o lado da Ucrânia, ele com a força que tem cultural hoje ainda impõe isso como uma meta civilizatória, apoiar a Ucrânia. Mas, por outro lado, quando você olha para a Rússia não precisa de apoio militar de ninguém, mas você vê claramente do outro lado, nas votações na ONU e tudo mais, um outro bloco. A China, o Brasil tentando intermediar, o Irã apoiando, a África do Sul sendo acusada de mandar armas para lá. Enfim, você tem o bloco bem claro ali do outro lado. Isso também vai se configurar, que a gente está muito recente ainda nessa questão israelense, como ela é uma questão antiga, né, palestino-israelense, ela escamoteia um pouco essa divisão, mas aos pouquinhos a gente vai começar a ver. Ontem a China sendo muito simpática à proposta russa, hoje nessa votação há uma pequena embaralhamento de cartas, porque a França e a Inglaterra votam a favor, aparentemente, da proposta do Brasil.
mas o Brasil também faz uma proposta que é de mediação dos dois lados. As divisões vão começar a ficar claras caso a caso. E as guerras vão começar a acontecer também por questões próprias de conflitos históricos entre países, mas sempre com o pano de fundo da briga dos dois lados. Porque ninguém entra na guerra sem achar que tem arma suficiente para brigar. Você pode não gostar do teu adversário, do teu vizinho, mas até você declarar a guerra abertamente a ele, você tem que consultar um monte de aliados e saber, olha, se eu entrar em guerra, você me apoia? Ou eu vou ficar sozinho nessa? Aí ele vai com o aliado ocidental, vamos dizer assim, vai lá e procura os Estados Unidos, procura a Inglaterra, procura a França. Se eu entrar em guerra, vocês vão me respaldar? Vamos. Então tá, então eu vou entrar em guerra. E o lado de cá também, procura a China, procura a Rússia e fala assim, olha, se eu fizer lançar um ataque como foi o Azerbaijão, né, em relação à Armênia, se eu lançar um ataque, eu vou ser condenado? Vocês vão mandar armas contra mim? Ou vocês vão deixar eu ganhar com a força que eu tenho contra os armênios? Isso tudo é conversado antes. Por isso que as inteligências dos países sabem o que vai acontecer. Não é que elas ficam com um espião, com uma lupa procurando. É porque elas são consultadas. Os estados maiores dos principais países, e isso a nível internacional, mas também nas regiões, eles estão sempre sabendo que eles são consultados mutuamente do que aconteceria cenário. Olha aqui, veja esse cenário. O que aconteceria se acontecesse isso? O que você faria? E aí, óbvio, quando alguém te consulta o que você faria diante de tal cenário, você vê, ó, estão pensando em fazer esse cenário. Então, Leonardo, eu não acho que vai ter uma terceira guerra mundial aberta com 2 times em campo. O que vai ter é um aumento, uma pulverização dos conflitos locais, regionais, com um pano de fundo de 2 blocos, um sustentando um lado, outro sustentando o outro. E essas guerras, elas são de longo prazo. Infelizmente, é isso que a gente vai ver. Muitas guerras eclodindo e guerras que não se resolvem rápido. Guerras de longa duração. Uma guerra fria disputada com proxies, entendeu? Exatamente. E aí, nesse contexto, a gente está com alguns minutos aqui ainda, a gente tem 8 minutos nessa entrevista. O Brasil vai conseguir se equilibrar? Porque o Brasil, geograficamente, está no, entre aspas, quintal dos Estados Unidos. Comercialmente, ele está muito mais próximo hoje da China do que do bloco ocidental. Geopoliticamente, é um país que tem pretensões de ser uma espécie de potência mediadora dos conflitos, uma potência da paz, e, ao mesmo tempo, faz parte do bloco do BRICS. E tem um presidente, o presidente Lula, que, de certa maneira, é uma liderança reconhecida como uma liderança do Sul global. É um cenário bastante complexo, né? Quer dizer, para o Brasil. Então, eu te pergunto como é que você vê o Brasil nesse cenário. Pense qual é a melhor posição para o Brasil se tornar o país mais relevante que ele pode ser. Ele não consegue superar os Estados Unidos num prazo projetável. Eu não consigo imaginar quantos anos levaria para o mundo dar uma cambalhota tal que o Brasil se torne maior do que os Estados Unidos. Levará talvez mais de um século, enfim. Não é possível a gente estabelecer um prazo para isso. Por outro lado, lamentavelmente, nos últimos 40 anos, nós éramos maiores que a China, mas a China hoje é inalcançável para o Brasil. Então a gente olha para dois lados e pensa assim, bom, eu não consigo ocupar o espaço mundial que esses dois players ocupam. Para mim, como é que eu faço para ocupar algum espaço de relevo diante desses dois cenários? E aí, curiosamente, o melhor espaço para o Brasil é o estabelecimento entre esses dois como um mediador relevante, como um fiel da balança relevante, mas não isoladamente, como uma única nação rica, etc., que o Brasil pode vir a ser, ainda mais do que é, mas como um líder de nações que queiram esse papel, que queiram esse espaço. Esse espaço não vai ser observado e desejado só pelo Brasil. Muitos países vão desejar ocupar esse espaço no meio, porque ele, assim, em tese, ele é o melhor. Você pega um pouco de um lado, pega um pouco do outro, barganha aqui, depois vai barganha lá e sai sempre com o melhor acordo para você. Mas antes disso ser possível, de ser realizado, é preciso que os dois players reconheçam que eles são antagônicos e que eles estão disputando esse grupo do meio. Então, é preciso que todos reconheçam o lugar do outro. É preciso que a China reconheça os Estados Unidos lá como um player do outro lado, que os Estados Unidos reconheça a China lá e que se reconheça um grupo do meio que é pêndulo. E o Brasil pode ser o líder do grupo pêndulo. Isso se a Europa permanecer sendo uma fiel seguidora
da hegemonia americana. E parece que vai ser, que é muito ruim para os europeus, porque eles poderiam, pelo poderio que têm, ficar mais nessa mediação. Mas diante do cenário posto, veja que os Estados Unidos sempre fala em nome do Ocidente democrático, a China cita, e a Rússia também, esse bloco como Ocidente. Então está muito claro que eles vão reivindicar para si essa figura. Do outro lado, você tem a Rússia, com todo um discurso pró-oriental, e a China, obviamente, defendendo esse discurso. Só que a China, ela tenta roubar um pouquinho do discurso que cabe ao Brasil e só ao Brasil fazer, que é a defesa do Sul global. Veja que todas as menções do Brasil, elas sempre fogem do conflito Oriente versus Ocidente. Ela cita o Sul global. Para o Brasil interessa apontar o Sul global, não só porque nós estamos no Sul, no hemisfério Sul, mas por um conceito geopolítico, geoeconômico de Sul global, no qual a China, de certa forma, ainda se encaixa, mas ao longo do desenvolvimento chinês, ela vai ficando cada vez menos pertencente a essa configuração como país subdesenvolvido. O Brasil também planeja não ser um país em desenvolvimento durante muito tempo e virar um país desenvolvido, mas ele pode, a partir da posição que ele ocupa hoje, ser uma liderança desse sul global, desses países em desenvolvimento, desses países pêndulo entre dois blocos de poder. O pertencimento do Brasil ao BRICS, ele é tão importante quanto as relações que nós mantemos culturais e diplomáticas e ideológicas, inclusive, com os Estados Unidos e a Europa. Essa posição do Brasil que, para alguns defensores, né, mais animados, de que a gente não temos que assumir uma postura totalmente anti-ocidental, pode ter sua razão. Assim como aqueles que defendem, não, o Brasil tem muito mais ligações históricas e culturais com os Estados Unidos e com a Europa, temos que ficar desse lado de cá, porque nós estamos no Ocidente, o Oriente é lá do outro lado. Também pode ter sua razão. E o fato deles dois poderem ter um pouco de razão aponta justamente que o melhor lugar para o Brasil é a liderança desse terceiro bloco, vamos dizer assim, que está mais lá para o bloco oriental, porque desafia o bloco dominante, mas é um terceiro bloco. É um bloco de países pêndulo, é um bloco de países que quer negociar com os dois lados e pegar o melhor de acordo com cada um dos lados. Esse é o papel que o Lula parece enfatizar e o Celso Amorim também parece enfatizar sempre. É um pouco diferente do papel que o nosso chanceler pontua. O nosso chanceler, ele tende a parecer mais pró-ocidental, mas como ele recebe ordens, ele parece seguir a ordem do chefe, que é coloque-se no meio, exatamente no meio. Mas também ele está sujeito a mais pressões, né, pela posição que ocupa, quer dizer. Mas é muito interessante, né, essa sua análise quando a gente olha o próprio Bolsonaro como presidente, quer dizer, que se colocava como alguém que prestava continência à bandeira dos Estados Unidos por razões práticas, visitou a Rússia, tinha questão econômica dos fertilizantes, derrubou o chanceler Ernesto Araújo por pressão do agronegócio e colocou um chanceler mais próximo à China. Então, a própria condição econômica do Brasil, né, e todos os interesses colocam o Brasil no meio. Mas o Lula tem essa compreensão, né? O Lula tem essa compreensão. Leonardo, me permita só uma observação rápida. A China mesmo, até há pouco tempo, não desafiava os Estados Unidos abertamente. Optar por um desafio direto, frontal aos Estados Unidos, para poder se alinhar de forma subserviente a um bloco oposto, para poder demarcar com linhas grossas que nós somos anti-Estados Unidos, anti-ocidentais, não é inteligente, inclusive que a própria China não faz isso. Ela, até hoje, nos discursos dela, ela ainda tenta deixar uma brecha de, olha, a culpa não é minha, eu tento fazer acordo com vocês, mas vocês querem tudo para vocês não dialogam. É sempre aquela tentativa de mostrar, olha, se fosse por mim, estávamos todos em paz. Isso não é uma bondade da China, é uma estratégia que a China fez ao longo das últimas décadas enquanto se desenvolvia. Então o Brasil também não tem que agora se colocar nem como continuidade de uma periferia dos Estados Unidos e nem com aquilo que os liberais dizem que o Brasil está fazendo e não está, que é se colocar como periferia da China. O Brasil precisa ser, sim, o líder de um bloco intermediário que usufrua de todos os enfrentamentos que o bloco oriental, né, faça ao ocidental, mas também usufrua das pontes que é capaz de construir com a cultura, com a ideologia e com a economia europeia e dos Estados Unidos. Essa é uma posição que eu acho que o Lula está muito claro e é o ponto forte do governo dele até hoje, essa leitura e esse posicionamento do Brasil na seara internacional. Samuel, muito obrigado, grande entrevista, foi muito bom falar com você e até a próxima oportunidade.
Que agradeço, Leonardo. Obrigado. Valeu.